Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Começando mais uma semana deste mês de agosto ainda. Uma segunda-feira de muita felicidade, sem dúvida alguma, para o futebol do Rio Grande do Sul. Internacional fez um score maravilhoso, só não ficou líder por um detalhe. E o Grêmio Futebol Porto Alegrense também ganhou a sua partida. Então, acredito que foi um final de semana de muito orgulho para as torcidas, tanto do Grêmio quanto do Internacional. Também quem assistiu aqui o debate entre os presidenciáveis na última sexta-feira, será que conseguiu tirar alguma coisa, se esclareceu alguma coisa, foi um pouco melhor para que você decida, ou pelo menos tenda a votar em algum daqueles candidatos, e qual seria ele? E o Rio de Janeiro, desde a ocupação dos morros, teve o registro de uma morte de um policial neste final de semana. E um outro também ficou ferido. E o Ministério Público Eleitoral pediu ao TSE que negue o registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. E o dólar, Gustavo Vitorino, está quase chegando nos 4. Eles trabalharam hoje para ele não chegar nos 4. Mas eu disse aqui, quando surgiu essa história do dólar, o dólar sendo pressionado e as pessoas começaram a vir com um discurso, os especialistas dizem que é o efeito da Turquia, que é o Erdogan, que é o bispo, que é a ONU, que é o James Bond, que é o diabo que carrega. Eu digo, prosopopeia falaste para ninar bovinos. Não é não. É a insegurança brasileira. O Brasil hoje vive um momento muito complicado, a insegurança das eleições está trazendo a preocupação, o medo, ninguém sabe para onde o Brasil vai e isso para investidor é terrível. Não bastasse o investidor, tem também a saída do Brasil por dentro, por fora, por cima, por baixo, por tudo que é lado. Lembram daqueles 5 milhões de dólares em moeda que foram roubados no aeroporto, embarcando num jatinho para o exterior? Pois é, viram que aquele assunto desapareceu? Ninguém mais falou, não apareceu o dono, ninguém sabe para onde foram parar os 5 milhões de dólares, quem roubou, de quem era o dinheiro. Eu quero dizer para vocês que pacotinhos como aqueles, os 5 milhões de dólares, tem muitos, saem muitos do Brasil. Dinheiro, papel, dólar, embarcado em aeronaves pequenas, pessoais, particulares, alugadas ou não, e que saem do Brasil de forma surpreendente. A pressão sobre o dólar é enorme e tem gente em clima de fim de festa. Então a gente sabe, grande parte desse dinheiro, aliás, grande parte não, eu diria todo, tem origem ilícita, é dinheiro sujo e apostaria 9 fichas em 10 que vem de relações obscuras com o poder público em todas as esferas no Brasil. Então o dólar fechou hoje 3,96, não estranhe, ele vai passar de 4 rapidinho, e o medo que se tinha de que ele batesse R$5 em dezembro voltou a ser uma realidade. E o Sérgio Cabral, como se isso não fosse possível, mas Gilmar Mendes não concedeu prisão domiciliar para Sérgio Cabral. O quê? Tô chocado. Ele tá doente, tem que leva ele para tomar um remedinho, ele tá doente. Gilmar Mendes não deu habeas corpus, não mandou ele para casa. Não mandou. O que alega, né? Alegava o ex-governador. Ele dizia que o ex-secretário dele tinha tido um tratamento parecido e ele queria, então, uma prisão domiciliar, mas Gilmar Mendes disse que não tinha como equiparar um caso ao outro, até porque ele é o chefe de tudo. Então, exatamente. Assim? Líder de organização criminosa, aliada à gravidade concreta dos fatos, fez com que Gilmar Mendes não concedesse a Sérgio Cabral prisão domiciliar. Gente, que bonito que o seu Gilmar fez, hein? Deus me livre, guarde. O seu Gilmar pode estar mudando, né? Não. Eu não acredito muito, tanto. mas Não é enfim, pra tanto. Isso deve ter tem uma ratoeira no final dessa frase.
Não, só gostaria, na sequência da fala do Vitorino, dizer o principal motivo da subida do dólar. A pesquisa que vai sair hoje apontando Lula disparado em primeiro lugar para presidente. A da CNT já saiu? Já saiu. Está saindo o Lula hoje. tem 30, pois é. Eu tenho 37. Os números dos 13 e o Bolsonaro tem 18. Para atendermos a lei eleitoral, teremos os 13. Teremos os 13, se assim for. Não, mas não sei se entramos depois no assunto. Não, pode falar. Eu queria pegar. Em relação à notícia que a senhora abriu da Procuradoria ter pedido a inegibilidade do presidente. Isso é muito importante que entendam, porque eu estou trabalhando o rito dessas ações desde o início, né? Então, existem 7 impugnações, todas já reunidas com um ministro só, e é procedimento ouvir, então, o Ministério Público Eleitoral sobre o processo. Então, ele cumpriu um rito processual, cujo despacho é muito parecido com a impugnação da Procuradoria-Geral da União, que explica que, através da ficha limpa, ele está impedido pela candidatura. Falando em impedido e ficha limpa, Antony Garotinho também teve recusado o registro da sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro, também pela PRE. Procuradoria foi pedido. Regional Federal. Isso, pelo mesmo fundamento da ficha limpa, condenação em segunda instância. Mas até quando que sai essa decisão sobre o Lula? Nós estávamos aqui, nós trouxemos todos os ritos de prazo, de defesa, pelos meus cálculos aqui, porque estão todos os processos, além de serem cumpridos, o que é difícil na justiça, mas estão sendo cumpridos, porque há uma atenção a todo esse processo, há uma celeridade, há uma previsão que nos primeiros dias de setembro já haja uma decisão. Só que nós também trouxemos a notícia aqui dos 5 recursos que oportunizar-se-ão a partir dessa decisão, e uma delas é, como última instância, o Supremo. Então, essa não é imprevisível, né? E daí tem caráter suspensivo? O efeito será dado por quem recebeu o recurso. Né? É esse que decide. É efeito suspensivo, se vale ou se não vale. Exatamente. Porque o grande tudo isso que é importante dizer para as pessoas. É importante porque isso deveria ser resolvido antes dos programas eleitorais irem para o ar, porque o ex-presidente Lula vai poder gravar programa eleitoral, vai para o ar e tudo mais. Se não tiver decisão até lá, eu estou pensando o seguinte, se o Lula arrumar aquela liminarzinha, que eu ainda acho que na hora H vai aparecer, imagina o Lula ganhando a eleição, é nós que vamos fugir para a Venezuela. Ai, não, que horror a Venezuela. Agora tá bom lá, eles resolveram o problema, né? Cortaram os zeros, foi uma solução mágica. O Maduro, esse não caiu ainda, apesar de ser Maduro, mas... Só quando ele estiver podre. Ele achou, ele tá dando aula para os economistas, só cortar o zero da moeda que está resolvido o problema do país. Não, isso eu vi que eles também, Roraima pediu que fechassem. Não, então, desespero, as pessoas estão morrendo de fome. Agora, Magda, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Quantos desses que estão desesperados votaram nesse lixo que está comandando a Venezuela? Tudo bem. Por isso que eu estou dizendo, cuidado com a eleição, cuidado com o que estão fazendo com o Brasil. Olha as pesquisas, dá uma olhadinha, vê quem é que você vai votar, porque, olha... O caminho está trilhado já. Um país socialista interfere em tudo. Dá uma olhadinha como está a vida do cidadão. Dá uma olhadinha como está a vida das empresas. Hoje tiveram uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes lá para ver aquele negócio das multas nas transportadoras. Sim. Pelo menos 3 donos de transportadores disseram, olha, se eu não conseguir reverter essa multa, eu vou fechar a empresa. Eu vou quebrar. Nós vamos desempregar centenas de pessoas. E por conta desse desemprego que está acontecendo, devido à crise estar muito mais tempo do que deveria, né? É uma crise que está se estendendo muito. Então, as pessoas estão perdendo primeiro o seu primeiro emprego, muitos têm 2, 3 empregos e aí acaba que não consegue honrar o seu cotidiano e principalmente as contas. E nós estamos vendo que a Caixa Econômica Federal, que é uma financiadora, a maior financiadora do nosso país em termos de casa própria e que possibilita o sonho da casa própria, já colocou à venda ou a leilão 19 mil casas ou apartamentos à venda. Isso significa que 19 mil famílias perderam a chance de continuar pagando as prestações e ter o sonho da sua casa própria. Então, assim, é muito agressivo o que está acontecendo, né? E as pessoas realmente precisam avaliar bem, porque quando a gente vê a realidade das pessoas que estão perdendo hoje as suas casas, são pessoas que votaram
em quem estavam lá e que geraram muitas vezes essa crise. Acreditaram na mentira. Então, isso é muito importante, a gente ter a consciência do poder do voto. Foi feita uma pesquisa e muitos eleitores no Rio Grande do Sul estão ainda pensando em deixar o seu voto em branco ou anulá-lo. Vamos avaliar essa decisão, porque realmente é muito importante nós votarmos, mesmo que seja no menos ruim, né? Ana Magda, só para porque nós tratamos vários assuntos e hoje tem muitos assuntos importantes. Eu não queria perder o assunto da Venezuela, porque o assunto da Venezuela está sendo uma notícia internacional e está extrapolando as nossas fronteiras, perdão pela brincadeira. Mas na verdade agora vai o general Sérgio Echegoyen, vai para lá, está levando a sua assessoria para lá, porque o caso está virando um caso de polícia, exatamente. né? Está vendo, começou o enfrentamento da população venezuelana que lá chegou, com os nativos da cidade, que estão se revoltados, tudo provocado por um roubo, teria um venezuelano feito um roubo lá, então as cidades se revoltaram. Bem, eles vivem em situação caótica, nós já trouxemos aqui, e estamos à beira de um conflito social. O governo faz uma declaração diplomática de que não vai fechar fronteiras, porque é proibido fechar fronteiras, porque tem que receber todo mundo, mas não aponta uma solução. O último capítulo é que estariam viajando junto com o general técnicos de vários ministérios para lá chegarem e constatarem o que fazer e com autonomia de caneta para criar uma solução, porque caminhamos para um impasse internacional, porque se começar isso, a repercussão do Brasil estar tratando refugiados políticos dessa maneira, repercutirá muito mal para o país. Agora também tem uma questão... Desculpa, Carla. Deixa a Carla, depois tu pode falar. Tudo volta para aquele assunto da crise econômica. Isso é uma combinação explosiva que está acontecendo no nosso país. As pessoas já sem esperança, já em crise financeira, sem emprego, e aí começa então toda essa migração, né, para o nosso país. Sim, como disse o ministro, né, é contra a lei fechar as fronteiras, né? A legislação manda que se faça o acolhimento, mas o governo precisa tomar medidas urgentes para que isso, mínimas, para que isso aconteça de uma forma tranquila e em paz, porque as pessoas já não entendem mais, elas não têm emprego, elas não têm o que comer. O que esse bando de venezuelano vai fazer no nosso país? As pessoas também não podem ir chegando e não ter o mínimo programa para elas, não ter abrigo, não ter nada. Então a situação é realmente muito complicada. Eu não vejo aquelas pessoas mais de esquerda que defendiam Maduro, que achavam que o governo dele era maravilhoso. Eu não vejo elas se envolverem da forma com que deveriam, porque deveriam se sentir responsáveis. Não, agora pessoas... todo mundo não é comigo. É o típico do socialismo. Mas assim, não é comigo. Você prega a bobagem, prega a mentira, e quando ela é pega, você diz, mas... mas eu acho assim, mas não querem receber os venezuelanos. A situação é grave. É grave. Eu acho que o que é fundamental é estabelecer regras também de comportamento. Porque isso também favorece que o grupo que entra na nossa casa Brasil se cuidem entre si. Então, uma coisa é tu estares num outro país sendo recebido e te comportar à altura. Agora, começar a saquear, começar a roubar, começar a fazer, vamos tratar a coisa assim, malcriação no nosso país, aí não. Então, o que eu acho? Eu acho que tem que ter medidas punitivas graves para as pessoas que estão utilizando da nossa benevolência em recebê-los e ainda está atrapalhando o que a gente já está num país com caos. Essa cidade que nós estamos tratando, eles chegam num grau de miserabilidade. Pessoal, vamos lá, vamos ser real, entre o real e o possível. Tu chega com fome. Tu chega com fome. Sem roupa. Tu fica numa praça, sem banheiro, chovendo o dia inteiro, chuva e sol. O que tu vai fazer? Tu vai assaltar, pessoal. Com fome. Tu vai assaltar. Isso é uma verdade. Quando se fala que o problema é social e ele é da esfera federal, é porque nós não estamos falando de arranjar empregos, de dar estudo para esse pessoal, não. Nós estamos falando que vai comer amanhã. De 2, 3 mil pessoas numa praça, que se não comer vai lá, passa a cala com as filhas, eles vão lá e assaltam. Porque é questão de sobrevivência. Então o problema
está muito maior do que a gente fazer alguns discursos sociais ou socialistas, ou seja lá o que for aqui. Nós precisamos de medidas práticas. Como é que vamos resolver esse povo na praça? Mas ainda que faça tudo isso, que mantenha o povo sabendo do seguinte, que vai valer as regras também do direito penal. Então não pode invadir, não pode roubar. Mesmo que seja um caso de sobrevivência, ainda eu acho que dá para perguntar se não dá para comer no vizinho, se não dá para buscar. Vamos ouvir a Alice também, que quer falar sobre isso. Eu passo para ti, Gustavo, logo. Claro que esse caso foi completamente errado, mas acho que a gente também não pode generalizar. Foi um pequeno grupo lá que fez o roubo, né, ao mercado, mas também não adianta ter uma reação violenta e mandar essa gente embora, porque a gente também tem que lembrar que todos nós, ou a maioria de nós, somos descendentes, né, de imigrantes que vieram para cá em busca de melhores condições de vida. Então, eu acho que a gente até tem que ver esses candidatos à presidência avaliassem as medidas que eles vão ter, né, pensando nesses imigrantes também. E isso que a Alice disse vai ao encontro de um dado estatístico que foi divulgado de que 99% dessas pessoas que estão vindo para o Brasil são pessoas sem formação. Não tem ali médico, engenheiro, torneiro mecânico, profissionais. São as pessoas que acreditaram no discurso do Cisne, daquele babaca do Chaves, e que continuaram acreditando. São as mesmas pessoas que aqui no Brasil já instituíram o socialismo e querem nos encaminhar agora para o comunismo. São as mesmas pessoas. As pessoas pobres, miseráveis, que acreditam no bolsa isso, no bolsa aquilo, no canto do cisne e fazem com que as empresas, o dinheiro, o emprego vá embora. Nós estamos com esse problema, né? Nós não temos como receber essa gente. Sim, mas o problema Nós não temos porque não precisa ter pelo menos um abrigo. Magda, o problema transcende a simples logística. Você tem uma ideia, essa cidade, Paracaibo, essa cidade é uma cidade pequena, tem 6 mil, 7 mil habitantes, ela está com quase 20 mil, ela mais que dobrou a população. Essa cidade tem 6 policiais. 6 policiais. Essa cidade tem um hospital com 8 leitos. Como é que essa cidade, de uma hora para outra, vai pular de 6, 7 mil habitantes para 15 mil, 20 mil? E aí acontece a justiça com as próprias mãos. Vira selva. Vira selva. Coincidência ou não, por que a violência no Brasil aumentou nas mãos do socialismo? O socialismo encabulado do senhor Fernando Henrique Cardoso e o que veio depois. Por que o Brasil virou essa violência? Porque licenciosidade, leis brandas, humanismo, justnaturalismo, ou seja, não existe predador natural. Quando eu falo da repercussão internacional, existe o reverso também. Brasileiros que trabalham profissionalmente na Venezuela estão sendo hostilizados. Porque, evidentemente, que as notícias começam a chegar, os jornais de que estão maltratando venezuelanos, e aí brasileiros, que poderiam ser qualquer um de nós, que trabalham, que tem empresas, nós temos várias redes na Venezuela de empresas brasileiras, começaram a ser hostilizados. Então, esta imagem ruim do Brasil, quando, na verdade, a verba, neste caso, uma verba para uma infraestrutura para 2, 3 mil pessoas, isso não é nada dentro de um orçamento do tamanho do orçamento do Brasil. Normal, precisa vontade política de resolver. Num orçamento onde eles não gastem quase 2 bilhões de automóvel dos deputados, né? Mas a senhora vê, num orçamento que gaste isso, pegar 2 mil pessoas e botar num galpão e dar um alimento lá, é nada, é uma migalha. É vontade política de resolver um problema. É isso. Aqui, ó, o Marco Soares no WhatsApp. Carla, basta o Exército colocar uma cozinha servindo arroz e feijão por alguns dias em Roraima. E depois, então, encaminha os vereadores. Obrigado. Quem é o nome do... Vamos... Marco Soares. Viu como tem que... A ideia é isso, é tão simples. Tem uma solução também. Embarca uns 12 caminhões de mortadela para lá, porque... Gustavo Vitorino, ó. Chicão Tofani, vamos falar de futebol? Ou não? Não, só vou falar sobre futebol. Tem um telespectador que quer que tu dê a tua opinião. Mas vou dar um drops do problema venezuelano. O problema venezuelano é extremamente fácil de resolver, porque ele não é brasileiro.
Se você quiser entrar na Nova Zelândia amanhã, a fronteira está fechada para você. Essa história de não pode fechar a fronteira, não existe isso. Todas as fronteiras no mundo estão fechadas para quem não tem autorização para passar ou visto para passar. Então, o problema venezuelano é simples. O Brasil não tem condições de receber imigrantes ou refugiados, por isso sei lá o quê, e lança isso aí para a OEA resolver, ou para os Estados Unidos ou para a ONU. Eu acho isso é uma coisa simples, não é política, é menos blá 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 e pragmatismo, o que falta no Brasil. E ação, né? E ação. Quanto ao futebol esse final de semana, o Internacional surpreendeu com gol no final, não pegou a liderança porque na frente está o São Paulo, que já passou o Flamengo, que é o campeão do primeiro turno, como nunca foi, com 41 pontos, o Marco. Em 2008, me parece que chegou a 41, 42 pontos. São Paulo está com tudo para ser um campeão junto com o Flamengo. Eu acho que o Internacional vai brigar na ponta de cima, mas não vai ter fôlego para chegar até o final entre primeiro, segundo ou terceiro. Vai dar uma pane seca no meio do caminho. Por quê? Porque o Internacional não tem um elenco que nem São Paulo e Flamengo tem. Ah, mas o Internacional não disputa outras competições. Mas o São Paulo também não disputa outras competições, foi eliminado pelo Colo de Santa Fé na Sul-Americana agora. Eu acho que isso aí, no esporte, é o mais importante. Na política, isso que nós falamos do caso da Venezuela, e quanto aos presidenciários, é uma coisa que eu me nego a falar, porque cada debate, em cima do debate, não sabe mais, ninguém entende mais nada, acusações onde... vamos ver daqui a 50 e poucos dias. A propósito do que tu disseste agora, que o nosso telespectador foi o Pedro, não foi o Carlos Pereira que pediu que tu falasse, desse a tua opinião sobre a imigração brasileira. Mas o Azevedo, eu não sei, Aslock Azevedo, boa noite. É a tal da ONU, diz ele, onde está, defendendo bandido ou direitos dos humanos, ao invés de direitos humanos? Por que os países da América Latina não intervêm na Venezuela? Ficam procurando soluções para problemas alheios, já que temos nossas próprias mazelas, e são muitas, porque, né? Dona Magda, eu gostaria de falar. A ONU ela é muitos capacetes azuis, entre aspas, forças de intervenção da ONU, é muito semântica, é muito romantismo a ONU. A ONU, naqueles grandes episódios raciais no Congo, em Uganda, de etnias, mais grave que o episódio venezuelano, ela não interviu, e quando interviu, criou-se um banho de sangue. Eu acho que esse problema, infelizmente, o Brasil vai ter que lavar as mãos, que está cheio de problemas, e deixar para a Venezuela resolver. Ou quem está mais interessado na Venezuela, que é os Estados Unidos e a própria Rússia e China, que querem uma ponta de lança na América do Sul. Eu penso dessa forma. Marni. Existe uma organização hipócrita chamada Organização dos Estados Americanos, que é comandada pelos Estados Unidos da América. Essa organização simplesmente se ausentou de toda e qualquer responsabilidade sobre a crise na Venezuela. A Venezuela hoje, né, está sofrendo a pior crise da sua história. Primeiro, porque o Hugo Chávez começou a entrar contra o sistema que é o sistema bancário dos Estados Unidos. Foi o primeiro grande erro dele. Ao invés de se unir, ao invés de pensar no povo, no seu país, não, ele começou a dar paulada. E quando entrou esse cidadão aí, esse mentecapto, esse parvo, porque é um parvo esse cidadão que está lá chamado Maduro, ele conseguiu destruir um país rico como é a Venezuela. O salário mínimo agora passou para $4,50. Ele estava $1,50 o salário mínimo na Venezuela. Dá para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e 1 quilo de carne por mês com esse salário que as pessoas ganham na Venezuela. E repito, a Organização dos Estados Americanos é o órgão que rege, é o órgão pelo menos que dá orientação, que dá visibilidade, que pode entrar com alguma medida para proteger o cidadão da Venezuela. Não fazem absolutamente nada, porque só existe o interesse. Quando existe um interesse, como os americanos, quando eles têm um grande interesse sobre o país, como tiveram no Panamá na época do Noriega, que foram lá e prenderam, porque ele antes era funcionário da CIA e depois começou a mandar droga para os Estados Unidos, etc. Então, não existe ONU ou só quando há interesse dos mentores de tudo isso que é os Estados Unidos da América do Norte. O maior país da Terra. E ele que manda. Então, quem
é inteligente, obedece. Quem não é, passa fome. Mário, eu não acredito no que tu disse. Não, Vitorino, eu já falei. Eu não acredito. Quer dizer que o culpado pela tragédia da Venezuela é os Estados Unidos? É? Eu acho que pode ser. Não, foi o que você falou. Mas eu falei, mas eu não posso falar. Quando o senhor fala, eu não interrompo o senhor. Quando eu falo, o senhor me interrompe. Tudo que eu falo, você contrata. Por quê? Eu estou contestando o que o senhor está dizendo. Não, mas não tem que contestar. A Organização dos Estados Americanos só se mete quando há o interesse dos Estados Unidos. Quem manda na ONU dos Estados Unidos, quem manda na OEA é os Estados Unidos. Então quer dizer que o culpado que acontece na Venezuela é os Estados Unidos, é isso? Não, eu gostaria só de... eu achei muito inteligente a posição que o Chicão teve desse assunto. E só para complementar, a China hoje, com dados... a CNN estava divulgando dados da inteligência americana, dizendo que a China hoje é realmente uma grande ameaça nuclear. Então, há interesse, sim, nesse país chamado Venezuela. Ele é bem estratégico para a questão de guerra. China. Sim. Não, a Venezuela tem petróleo, mas o resto da Venezuela acabou, não existe. Mas, agora, o Brasil é a quarta opção para os refugiados, sabia? Sim. A primeira opção é os Estados Unidos. É exatamente o monstro. Passaporte, ninguém mais. Por que será que todo mundo é um monstro? Todo mundo quer fugir para os braços do monstro. Todo socialista ou comunista, quando quebra o seu país, destrói seu país, foge para os braços do monstro. É lá que eles põem o dinheiro, é lá que eles querem... A legislação trabalhista americana não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem essas porcaria tudo, mas todo mundo quer ir trabalhar lá. Mas vamos parar com essa hipocrisia, né, gente? Fala, Rochão. Dona, eu quero esclarecer uma notícia de sexta-feira que circulou, porque o fim de semana ela continuou sendo muito debatida, que foi o famoso comitê da ONU, e quando falamos em ONU, eu me lembrei de tratar do assunto, o famoso comitê da ONU, que teria mandado um documento ao governo brasileiro pedindo solicitando que o Lula participasse livre, que tivesse acesso ou condições de participar das eleições. E sucederam-se ali inúmeras denúncias de que seria fake news, algumas fazendo uma avaliação de méritos sobre este comitê. Esta parte não me cabe. Eu quero reiterar o que eu trouxe. Primeiro, eu fui me certificar se era fake ou não, se a notícia era verdadeira. Segundo, me baseei que o Itamaraty, que é o Itamaraty, que representa o país, respondeu esta nota da ONU. Então, não posso imaginar que o governo brasileiro vai responder uma nota que não exista. Então, aí que veio a notícia. Eu não fiz mérito sobre a notícia, né? E a nota oficial do Itamaraty termina dizendo que ia pegar aquela solicitação, sim, que é uma solicitação, e levaria, e vai mandar às autoridades brasileiras. E concluir dando o valor jurídico que ele tinha, aí sim um posicionamento pessoal. Ou seja, não tem nenhuma ingerência sobre a legislação brasileira. Continuaram as tensões e um renomado comentarista nacional, que tem muita credibilidade, o Carlos Sandenberg, faz um tratado sobre o fake news, tratando o texto como fake news. Então, eu queria dizer que eu respeito a opinião de mérito dele sobre a conclusão do trabalho lá, mas a legitimidade do documento, não, ele entrou oficialmente, foi recepcionado pelo órgão brasileiro e foi dado o encaminhamento. O resto, cada um faça sua reflexão sobre o documento. Agora é engraçado, a ONU se preocupa com um bandido condenado, preso pela justiça, e enquanto essas pessoas estão morrendo na Venezuela, passando fome, a ONU... O outro bandido fica lá. Mas é o que eu estou dizendo, Vitor. Comendo, bebendo, engordando... Mas é o que eu estou dizendo. Da nossa cara. Nem tá aí. É o que eu digo. É o que eu digo. Ridículo. Ridículo. São ridículos. Nada contra os Estados Unidos. Eu disse aqui, a maior nação da Terra. Mas eles mandam, eles determinam, eles não têm nenhum interesse na Venezuela. Qual é o interesse que eles têm na Venezuela, os Estados Unidos? Nenhum. Eles podiam simplesmente, não vamos comprar mais petróleo, eles continuam comprando. A Venezuela produzia 3 milhões de barris de petróleo por dia, está produzindo 1,5 milhão, a metade. Então, daí a falência. Falando em melhor, está chegando aí o melhor evento de supermercadistas. Eu estou falando da Expoagas 2018. Está chegando aí, de 21 a 23 de agosto, na Fiergs, em Porto Alegre, a Feira de Negócios e Ciclo de Palestras. Então, eu quero chamar a atenção dos supermercados, dos mini-mercados, bares, restaurantes, hotéis, lojistas e demais segmentos do varejo. Participem desta Feira de Negócios e convenção com palestras. Vem aí, Rafael Baldresca, Marcos Troirro, Ricardo Boechat,
Miguel Falabella, Marcos Piangeres, Miriam Goldenberg e muitas outras atrações. Tem espaço só para Agas Mulher, tem o dia inteiro durante este período, de 21 a 23. Inscrições para isso estão abertas no site www.agas.com.br. Vou repetir. www.agas.com.br. O patrocínio é Master Nestlé. Essa é a Expo Agas 2018, uma realização da Agas, Associação Gaúcha de Supermercados. Fica aqui o meu convite forte para que vocês participem, porque ela acontece uma vez por ano, é uma possibilidade ímpar que você tem de ter todo esse mercado num só lugar. Alice. Magda, e o artista Ricardo Giuliani, ele inaugura nessa terça-feira, às 18 horas, a exposição Um Gaúcho. É uma mostra que tem mais de 60 obras, entre elas pinturas, desenhos e aquarelas. E além disso, em conjunto, vai ocorrer o lançamento do livro que tem o mesmo nome, Um Gaúcho, do escritor Dylan Camargo. É uma obra que vai contar com várias dessas imagens que vão estar na exposição, né, dessas obras, e também contos e pequenas crônicas. Então, fica aí o convite dessa exposição, que vai ser no Marges, que tem entrada franca até o dia 14 de outubro. Sendo que o que escreve o Dylan Camargo é uma maravilha, né? É dar gosto de ler as coisas dele. Então, é mais uma razão para você participar Dona desse Magda, evento. já que nós falamos em escritores, hoje é o aniversário da escritora Marta Medeiros, né? Esse livro aqui são cartas românticas, né? Cartas românticas que o Vitorino deveria ler. O Vitorino está em processo de muitas conquistas e tal, então deveria ler. Eu estou o quê? Processo de muitas conquistas. Uma coisa boa. Coisas amorosas, assim. O senhor é um jovem, né? Muito pelo contrário, eu sou extremamente pacato, extremamente seletivo. Ah, é? Então, não, mas eu quis apenas ler. O Marli sempre depois que tu xinga ele tenta te agradar. Sempre depois que tu ajudar. Negativo. Ainda vou entender essa psicologia, vou me socorrer da psicóloga. Tu tem que prestar atenção no serviço, né? Ele tenta me ajudar. Dona Marta Medeiros, parabéns pelo seu aniversário e que continue escrevendo bem, dando orgulho a nós gaúchos. E, por falar em gaúchos, recebi 2 livros também do Getúlio Dornelles, que não é o Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Fernandes da Silva, né? Sobre Erval e a Revolução Farroupilha, né? Um deles, está aqui esse livro, um livro pequeno, né? Ele disse, olha, ele assiste o programa todos os dias, até mandou uma carta aqui que a Dona Magda poderia ler o comentário que ele faz aqui na carta, né? Que é um comentário, não precisa ler no ar, mas é um comentário interessante. Está aqui, muito obrigado ao seu Getúlio Dornelles, que não é Vargas, mas está quase lá. Olha que maravilha. Caro Mário Barcelos, saúde e paz. Perdoe minha ousadia de enviar meus modestos trabalhos, pois sei que é um apreciador de grandes escritores e filósofos. Aliás, nos proporciona grandes lições em cada intervenção. Erval, no Rio Grande do Sul, conta como foi fundada a primeira povoação com toda a fronteira com o Uruguai. Erval e a Revolução Farroupilha mostra por que Erval foi tão jubilado, dilapidado e despovoado durante todo este conflito. Ele diz que a esposa dele e ele assistem o nosso programa, sempre juntos, mesmo que não haja o manifesto do Vitorino e do Tofani. Assistimos todos os dias o programa Atualidades, depois fazer outra coisa, o programa às vezes está uma zorra. Até que a comandante Magda põe ordem na casa. Achei prejudicado a mesa, continuem assim. Getúlio Dornelles Fernandes da Silva. Um beijo para o senhor e para sua esposa. Quero dizer para o Gustavo Vitorino que quando o Mar me disse que tu estavas interessado na arte da sedução e tudo mais, da conquista, ele não falou em quantidade, ele falou em qualidade. São cartas românticas. Qualidade. Mas tudo que eu falar, o senhor Vitorino vai dar. Tá mansinho? Quer o livro? Não, ele não dá de Não, Deus me livre. Depois nós vamos nos incomodar. Eu vou falar das calcinhas aqui depois. O que é isso? Ele tem notícia todo de respeito calcinha. que a Dona Marta Medeiros merece, mas eu não... Fala. Dona Magda, motivado pelo senhor Mário na semana próxima que passou... Tô sendo... Tá rindo da minha notícia? Por enquanto ele tá rindo da tua notícia e tu tá dando atenção, eu quero dizer aos nossos telespectadores que estão pedindo para... Fala sobre o fulano, fala sobre o ciclano. Nós não podemos falar e não vamos falar, é uma determinação nossa, não vamos falar sobre qualidades e defeitos de
candidato a governo, a presidência, o que seja. Então, assim, ó, não dá para responder a vocês, a não ser que a gente pegue, liste todos eles e fale alguma coisa de cada um. Que não é o caso, né? Nosso programa não é bonito. Não, é uma até o dia 3 de outubro a gente não fala nem de eleição para síndico. Dona Magda, não é uma determinação nossa nem sua, é determinação da lei eleitoral, né? A pessoa vai achar que é uma vontade, Não, é porque nossa, tem pessoas que vão, que falam... Nós temos essas limitações e a direção dessa casa resolveu assim e nós optamos por não correr risco. Então a gente não fala. Dona Magda, a verdade, eu como tenho o seu Mário como ídolo, né? Eu me basei né? Ele quer me ajudar. Nas referências que ele fazia. Ele trouxe semana passada nomes pitorescos que nós muito nos divertimos aqui. Candidatos. De candidatos. E eu segui na notícia, Mari. Eu fui ver o que tinha por dentro dessa notícia, fui buscar os dados pessoais, né? Existem mais de 500 candidatos no país inteiro, né, que usam o nome na frente de padre, bispo, pastor e coisa, buscam analogias, né? E aí eu fui ver qual é o critério, Mari, para registrar esses nomes. Como é que tu podes registrar esse nome, né? Tu tem que obedecer até 30 caracteres, não pode usar critérios ridículos, não pode usar critérios irreverentes. Tem mais um adjetivo aqui, que eu achei, não pode ser contra o pudor e nem ser ridículo, não sei se esse eu tinha usado. Então, quando tu vais criar um nome, podes botar o que tu quiseres na frente, desde que obedeça um limite de 30 caracteres e te identifique. Tu não pode buscar uma identidade com outra pessoa, né? Tem que ser algo que te identifique. São esses os critérios para registrar um nome, Gustavo. Agora, olha que curiosidade, Ruxo. Quando a gente fala em norma, vocês juristas sabem melhor que ninguém, a gente fala em norma, o cuidado de não se dar uma norma em branco é exatamente porque se abre para interpretação. Quem é que julga se é ridículo ou não o nome? Quem é que julga se é inapropriado ou não o nome? Acho que ninguém. Quem é que julga se é imoral ou não o nome? Todo mundo que registra passa por um... O que é imoral para mim pode não ser imoral para o outro. É isso que eu estou colocando. Ver que norma é essa sujeita à interpretação. Interpretação. É porque subjetivos os critérios, né? Pudor, ridículo, irrelevante, reverente. É subjetivo todo critério. Irrelevante? Irrelevante. O que é irrelevante? O que é irrelevante? Quer dizer, um negócio a gente não sabe nem o que significa a palavra. Um negócio absolutamente no ar. Eu queria que eles ainda sejam... Imagina. Com o problema do Dr. Bumbum, aquele problema todo, aquelas mortes e tal, as pessoas apareceram aí, a do Loren, aquela fábrica de calcinhas, resolveu voltar à linha, tinha tirado de linha a calcinha com enchimento. Tá, calcinha com enchimento. Então eles voltaram, vai voltar agora, basta vestir a peça. E se devia da cadeia, mano. Eu acho também. E vou dizer uma coisa, quem enganar vocês... Pode mandar prender. Isso é propaganda enganosa. Isso é safadeza. É a mesma coisa que sutiã com... Doutor Ruxo, o doutor Ruxo... Não me deixa fora, não. Deixa o Mário concluir. Deixa o Mário concluir a notícia. O negócio é o seguinte, deve ficar aqui, tá o popô em pé, né? Quer dizer, é isso aí. Agora, qual é o tamanho do enchimento? Depende, né? Semana passada nós falamos, agora mudando totalmente de assunto. Achei que tu ia opinar. Eu também. Olha que moderno. Semana passada nós falamos do baixo índice de aprendizagem das nossas crianças, ainda que elas estejam nas escolas. E conversando com especialistas, me chamou muita atenção que eles afirmam que atitudes e atividades como exercícios de caligrafia, a decoreba, são atividades que as escolas muitas vezes deixaram de fazer com os alunos e são fundamentais para o nosso cérebro, para o cérebro das nossas crianças, desenvolver aptidões que proporcionem que eles tenham melhor capacidade de aprendizado. E eu achei muito curioso isso, porque realmente a caligrafia, né, a questão de memorização, eles afirmam que o nosso cérebro é um músculo e que quanto mais a gente força no exercício de memória, na decoreba, isso é bem interessante, além daquele exercício também de interpretação de texto e etc. Mas não só isso, que nós devemos buscar
auxiliar as nossas crianças também na decoreba, na caligrafia, que são atividades. Então, eu gostaria de trazer essa contribuição. Perfeito. Olha aqui, ó, saiu a pesquisa do Ibope, Marco Barcelos. É isso aí. Que mostra Lula com 37% e Bolsonaro com 18%. São 2 cenários, tá? O ex-presidente petista, deputado do PSL, chega a 20%, tá? Então, assim, ó, os números da primeira pesquisa nacional do Ibope. Foram colocados 2 cenários, um com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva e outro em que o ex-presidente é substituído pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. No primeiro cenário, Lula aparece com 37% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, com 18%, Marina Silva, com 6%, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, com 5%. No segundo cenário, sem Lula, Jair Bolsonaro aparece com 20% das intenções de voto, seguido por Marina Silva, com 12%, Ciro Gomes, com 9%, Geraldo Alckmin, com 7% e Fernando Haddad, com 4%. Essa é, depois tem mais detalhes. Posso trazer o perfil de comparação? Acho que é importante, porque agora já temos 2 para fazê-lo, né? Elas praticamente empatam. Eu anotei seus números, me impressionou. A que a senhora trouxe do Ibope com 37, da CNA é 37,3. CNT e MBA. 37,3. O Bolsonaro no Ibope, 18, na CNT, 18,8. A Marina, na CNT, 5,6, na Ibope, 6. O Alckmin, 4,9 com 5. Então, elas praticamente mantêm uma similitude. E sinaliza um segundo turno, porque estão bem divididos os números, por enquanto sinaliza um segundo turno. Mas eu queria chamar a atenção, bom, primeiro que as 2 pesquisas essas são estimuladas, né? Diferentemente da CNT, que também tem os dados da espontânea, que daí o Lula aparece com 20,7%, Jair Bolsonaro 15,1%, Geraldo Alckmin 1,7%, Ciro Gomes 1,5%, Álvaro Dias 1,3%, Marina Silva 1,1% e outros 1,4%. Branco nulo 18,1% e indeciso 39%. Se vocês perceberem aqui a pesquisa estimada CNT, que é a que eu tenho na minha frente, aqui os dados, o Lula está com 37,3%, o Bolsonaro 18,8%, Marne, e depois vem candidatos aqui de esquerda, ó, Marina Silva 5,6%, Geraldo Alckmin, que daí a gente fica nesse centrão aí, que a gente não sabe nem dizer se não sabe onde é que está, né? 4,9%, mas depois vem Ciro Gomes, 4,1%, Álvaro Dias, 2,7%. Então, a gente tem aqui voto da Marina, 5,6%, e do Ciro Gomes, que quase dá 10% de votos de esquerda. Isso pensando num segundo turno, se, por exemplo, fosse, né, PT e PSDB, com quem ficaria o PT e o Bolsonaro? Com quem ficaria esses votos aqui de Marina, de Ciro Gomes? Quem vai herdar, né? Quem vai herdar, exatamente. Então, deixa eu só informar o número da pesquisa, BR 09086/2018. Antes do programa, uma conversa de coxia com a dona Magda Beatriz, eu disse exatamente... De coxia. Eu já disse para a dona Magda o que vai acontecer. E vai acontecer exatamente o que eu disse, que eu não posso dizer aqui. Eu não posso falar o que vai acontecer. Agora fiquei curiosa. Depois eu ponho fora do ar. Dá um resultado. Dona Magda, eu quero agradecer... Não, se é sobre notícia, pode seguir, dona. Não, eu só gostaria de fazer o alerta de que nós temos que procurar um líder de verdade. E um líder de verdade é aquele que propõe uma gestão. Então, nós estávamos muito comentando na semana passada a respeito disso, de características, de cuidarmos com aquele populismo que apresenta soluções mágicas, mas não diz exatamente como vai construir. Então, é muito importante ficarmos atentos a esse tipo de discurso, que em momentos de crise cresce muito esse populismo, né? Dona Magda, eu quero agradecer do fundo de coração. Eu tive a oportunidade, estava convidado também o doutor Vitorino sábado, mas não pôde, porque esteve adoentado, nosso craque da camisa 10 aí. Meu final de semana foi de cama, fungando, tossindo, espirrando. Ainda bem que tu tivesse consciência de não se contaminar. Horror, final com mau humor e tal. Nós fomos convidados para fazer a entrega de um prêmio que me deu muita alegria, muito prazer, muita honra, porque é o grupo Os Fortes.
É um grupo que se originou do Facebook, já tem há 4 anos, hoje eles contam com 8.500 integrantes e fazem um trabalho totalmente gratuito, nem poderia ser diferente, arrecadar alimentos, e já arrecadaram desde janeiro 10 toneladas de alimentos. Então estava sendo entregue uma homenagem ao presidente deste grupo aí, e coube a mim então fazer a entrega desse troféu, que seria junto com o Gustavo Vitorino. Então, parabéns a esse pessoal que faz trabalho maravilhoso. Os fortes. Olha, boa noite, prezada bancada. A Alice sugeriu, e sugeriu corretamente, que os eleitores avaliem as propostas dos candidatos ao cargo de presidente, inclusive relativamente aos refugiados e imigrantes. Porém, nos debates que vêm sendo oportunizados por emissoras de televisão, salientando que a nossa TV Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, realizou um debate de forma diferenciada e dinâmica, mas falando dos outros, ela diz que os candidatos não estão aproveitando esses espaços para divulgar os seus programas e estratégias de governo, limitando-se às questões de ordem pessoal ou reportando-se muito ao passado. Promessas extravagantes, enfim, não se observa plano de governança. Saudações a todos, Denise de Bagé. Eu fiz questão de ler esse e-mail dela especificamente, até porque eu quero te dizer o seguinte, Roberta, como é que a gente vai votar, esperar, porque eles não têm isso, eles não passam isso. Na verdade... Eles ficam Fica uma genia de cada lado e ficam se atirando pedra. Eu achei muito boa. A Rede Pampa está de parabéns com o formato que foi propiciado desse debate. Acho que nós ganhamos como povo brasileiro, estamos bem nesse sentido. Mas realmente seria muito legal se houvessem entrevistas mais longas e simples de vários, enfim, jornalistas e especialistas de várias áreas questionando esse candidato. Isso eu acho que seria, assim, muito proveitoso para todos nós. Nós não podemos, sempre alertando que nós não podemos fazer análises individuais, o debate foi mais produtivo porque os próprios candidatos estavam mais preparados. O primeiro, eles portaram-se ridiculamente. Então, como não estou especificando, posso fazer, vou adjetivar o todo. E o que esse debate mostrou eram candidatos mais preparados. Porém, a decepção continua a mesma, dona Maria, não com o debate, mas com os candidatos, porque não emerge conteúdo. Não emerge conteúdo. Não é ninguém... Quando tu ouve falar assim, a carga tributária, ninguém traz... Não, a carga tributária se faz assim, eu vou reduzir X, assumiu um compromisso, eu vou reduzir X, porque eu vou perder uma renda aqui, mas eu vou ganhar no faturamento. Ninguém se atreve, eles não têm nem coragem de propor isso, o que dá a ideia de total desconhecimento da área econômica do país. Porque o problema é esse, né? Não é só dizer assim, eles não querem prometer porque não vão poder cumprir. Não, eles desconhecem a coisa. Isso é muito mais grave. Fala, cara. Com certeza. Sobre a questão da Venezuela, todos têm uma solução mágica, né? Fecho com o Chicão. Fronteira é sinônimo de limite. Se não fosse assim, não precisaria existir soberania, diz o Diego de Canoas. Ainda sobre esse assunto, nós temos mais manifestações. Boa noite. Primeiro, vamos colocar os miseráveis brasileiros em um galpão e alimentá-los, que diz o Paulo. E também em relação à Venezuela, acredito que a solução não está em importarmos o problema, porque até agora não houve sanções severas ao governo do Maduro. A resposta é que, infelizmente, o nosso governo compactua com tudo isso, é a opinião da Rosângela de Gravataí. Só notícia de última hora... Rosângela tem razão, hein? Não só compactuamos, como ajudamos por muito tempo. Você sabe quem é que construiu o metrô da Venezuela? Exatamente. Hoje não foi a minha pergunta. Onde é que está toda essa gente que acreditava nesse governo, que agora vê uma população inteira sofrendo? Tá tudo na rua, na estrada. Não ficam lá, né? Não, estão tudo cuidando da campanha. Pessoal, só quis dar essa notícia porque entrou hoje, o governo de Roraima hoje desistiu de aguardar essas soluções do órgão federal e entrou hoje novamente com o pedido de liminar para tentar fechar as fronteiras. Ele quer uma autorização para isso. Bom, mas eu quero então dizer coisas boas para vocês, tá? Quero falar de coisas boas. Sábado eu fui almoçar e almocei casualmente, porque eu queria conhecer o lugar, que é o Royster, na frente da Sleep Shop. E aí, não tem dúvida que eles me viram, eu passei ali depois e tal. Era para cestear, mas achei que não ia ficar bem eu cestear na vitrine. Quando do almoço, eu tomei uma cervejinha e tal, queria cestear, mas não deu para cestear ali ao vivo. Eu peguei, foram as novidades ou as coisas que continuam bombando muito lá na Sleep Shop, né? Chegou de novo,
né? Chegou de novo, um outro carregamento, um estoque da cama articulada King Coil. Exatamente essa. Aquela cama articulada maravilhosa, que você pode optar por várias funções, com um simples toque no seu controle remoto. Você pode ajustar a cama para você assistir melhor a TV. Se você está com dor na coluna, você pode colocá-la diferente, para ficar sentada, deitada. Enfim, tem o plano completamente plano. Tudo isso é a função dela de gravidade zero, que aí você consegue fazer o relaxamento total. Aí o pé para cima, pé para baixo, pé mais ou menos, a posição flat, enfim. E tem inclusive uma entrada de USB. E obviamente que o colchão, porque até agora eu vendi só a aparelhagem, né? O colchão maravilhoso, que é de látex. E é incrível, ela ainda tem funções de massagem. E é verdade, massagem superior, membros superiores, inferiores. Você regula a intensidade com que você quer receber a massagem. A cama efetivamente é incrível. Você pode comprar, se for comprar de casal, o seu colchão pode ser de um tipo e o colchão do seu parceiro ou da sua parceira pode ser de outro tipo. Um mais molezinho, o outro mais duro, enfim. Olha, sem dúvida alguma, essa foi uma das melhores decisões, ou é uma das melhores decisões que a gente pode ter. Quer investir? Investe numa cama, porque o começo de tudo é você dormir descansado, acordar revigorado no dia seguinte. Aproveite para garantir a sua cama King Coil lá na Sleep Shop. 24 de outubro, 1363. Se esqueceu o nome, as funções, diz que é a cama da Magda Beatriz. E você quer ser feliz, né? Assim como eu, né? Pois é, você merece dormir tão bem quanto eu. Durma no colchão da Sleep Shop. Chicão Tofani. Oi, Carla. Amei as unhas do Chicão. Uma vez tinha sugerido essa cor para ele usar nas unhas. Essa cor aqui é uma nova cor que a Revlon lançou no mercado internacional, que se chama Roxo Obsession. Faz assim, ó. Põe aqui assim para os guris poderem mostrar. Aí aqui, assim, ó. Isso, aí que aí. Mas segura a mão aí. E eu quero dizer pra você, tu pintasse todos os dedos, Chicão. Todos os dedos. Mas aquele que tu rói não era pra pintar, vai ficar descascado. Mas eu tô com um retoque em casa. Tu tá com o esmalte em casa. Ai, que maravilha. O Chicão, o próximo é o Vitorino. Daí tem um outro aqui que é o elogio da pedrada, né, amigo? Não pode ser só elogio. Carla diz pro Chicão que a mão dele tá parecida com a da minha avó. Agora eu te pergunto só uma coisa, o seguinte, por que tá cheio de homem que pinta cabelo, mulher pinta cabelo, pinta unha? Sabe que os guerreiros mais poderosos do planeta são duas tribos, os Maori, na Nova Zelândia, e os Maasai, no Quênia. Eles pintam os lábios. Então, isso aí não são machos? Que história é essa? É coisa de Galdério. Ô, Chicão, tem uma notícia boa para ti, de repente vai te interessar. Na Feira Aeronáutica em São Paulo, o jato executivo mais barato do mundo foi oferecido à venda, custa apenas em reais 9 milhões e 600 mil reais. Uma pechincha, né? Porque é pouco mais de 2 milhões de dólares. E foi oferecido, vendeu 62 em um dia. Nossa, mas que beleza. Não tem dinheiro no Brasil? Tem. E o pai do Neymar comprou um helicóptero 48 milhões de reais hoje. 48 milhões de reais. Completar, Vitorino, tu tirando Nova York, São Paulo já é a segunda maior a cidade que mais vende Ferrari no mundo. Tá em São Paulo. Sim, Pô, uma Ferrari hoje, a mais barata é $1 milhão. São Paulo. Dona Magda, eu aproveitei esse fim de semana que o salário da Pampa está em dia, estou bem remunerado e fui almoçar na casa de Portugal do meu amigo Joaquim Amaral. Me dei esse presente. Ali na João Pessoa? Não, ele está agora na Cristóvão Colombo. 11 horas. Paguei, tô dizendo. Sabe que eu já fui convidado 2 vezes para ir, não fui. Dona Magda, é imperdível. Quem quer frutos do mar, ou quem quer conhecer uma cozinha europeia, ele é de lá mesmo, ele é nativo, né? Está aqui conosco e é uma cozinha internacional. Amaral, foi um fim de semana maravilhoso. Obrigado mesmo, do fundo do coração. E vamos voltar. E nessa sexta-feira, deixa a gente. Queria dar uma dica. Claro que pagou. Eu fico constrangido com uma pergunta. Assim. Meu amigo Joaquim Amaral, que saudade. Voltarei. Vamos lá. Nessa próxima eu vou junto, viu? Pelo mesmo preço. Pode levar toda a Vamos
ter um grande show em Porto Alegre nessa sexta-feira. Os Tribalistas, que é o trio formado por Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Carlinhos Brown, vão se apresentar no Anfiteatro Beira Rio às 21 horas, eles que estão em turnê pela primeira vez juntos. Lembrando que os Tribalistas surgiram em 2002 e eles nunca saíram, né, em turnê. Então, depois de muitos anos, eles resolveram, no ano passado, lançar um novo trabalho em estúdio. Então, agora eles saíram aí pela estrada para apresentar tanto os sucessos mais recentes quanto os grandes sucessos lá do início. Então vai ser... Promete. É interessante o trabalho deles, é uma mescla curiosa, né? É o minimalismo do Arnaldo Antunes, que ele é um minimalista, acho que talvez o mais minimalista dos músicos brasileiros, o Arnaldo Antunes, a belíssima voz da Marisa Monte, a voz dela é lindíssima. E o Carlinhos Brown, que é um cara muito percussivo, né? Ele tem aquela coisa de percussão, coisa e tal. É interessante a combinação dos três. O primeiro disco ficou muito bom, eu não ouvi o segundo ainda, mas certamente tem muita qualidade, porque combina apesar das diferenças de cada um. Acho que é isso. Essa diferença que eu sou fã do Carlinhos Brown. Da Marisa Monte. Falando em show, o Chico Buarque tocou final de semana aqui em Porto Alegre. Ele tem umas músicas bonitas, mas ele é chato. Depois que eu li o Estouro... Nós falamos. Chato pra quê, Gustavo? Ele é chatão. Ele é chatão. Mas tu diz chato pra quê? Chato pra... Ele é chato pra burro. O show do Chico Buarque... Eu tive a impressão de ter ouvido outra coisa, adianta, por isso que eu... Não adianta ficar bravo com ele, não adianta. Tá, Dona vamos Maria, adiante. isso é muito pesado. Não, deixa o Marco falar. Bom, eu quero um momento de cultura, um momento de cultura. Arthur Schopenhauer foi um dos maiores filósofos da Alemanha. De novo, Chopin. Na sequência do Schopenhauer, que apregoava o negativismo, o Nietzsche. Não. O Chopin com o Nietzsche junto, não. É que eu tenho uma frase aqui do Nietzsche, um aforisma do Nietzsche. Eu vou direto pro aforismo, porque não deixou eu falar bem. Deixa, fala, Marco. Quem mais tu vai juntar nesse chá aí? O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidade de ver as coisas tal como elas não são. Sábio. Vocês deviam botar um bilhetinho e carregar no bolso. Sempre no seu Como sou vitorino, ele está sempre apaixonado, ele não entende nada. Ele não enxerga. Não enxerga. Dona Magda, a notícia é muito pesada. Obrigado pela ajuda, tá? A notícia passou o dia tendo capítulos novos, a notícia é muito séria e a gente só traz aqui, porque não vai trazer notícia criminal que não seja com o sentido de alertar as pessoas. Eu já sei do que tu vai falar. Na verdade, foi preso um hipnólogo. Se diz hipnólogo. Não, hipnólogo ele se diz, o que ele se dizia era psicólogo e não era. Hipnólogo ele é, hipnólogo ele pode ser, né? Hipnólogo não precisa formação, né? Só vive constantemente. Não precisa formação, exatamente. Mas ele, na verdade, se dizia psicólogo e não era. Era uma clínica, ele tinha uma clínica e ele fazia um tratamento extremamente sério, meu Deus do céu. Ele tratava esse menino da síndrome de Asperger, né? Que é uma síndrome que é muito parecido com o autismo. São crianças que têm dificuldade de compreensão, de socialização. E a mãe começou a desconfiar das sessões e achou um meio de gravá-las, tá? Então já há uma prova técnica desta acusação de estupro, é feito um boletim e também se noticiou, e a polícia procurou noticiar hoje nos veículos, exatamente para que se eu tivesse alguma outras pessoas suspeitas aparecesse. E já apareceu em também mais uma denúncia em relação a esse profissional. Então que a gente tenha muito cuidado quando a gente entrega os nossos jovens e acredita estar tratando dentro de um profissional. Te lembra, Carla? A gente sempre diz assim, consulta clínica, consulta se tem formação no bumbum, falamos muito nisso. É médico, mas registrado aonde, Gustavo? Tu fala bastante, advogado. Advogado todo mundo pode dizer que né? Basta dizer que é advogado. Não, vê o número dele na ordem, dá uma ligadinha à ordem, tem um atendimento de pronto atendimento. Então, nessas questões, e ainda mais quando tu entrega um menino, menor... E assim, por exemplo, ele não permitia que quem tivesse levado o paciente, quem leva o paciente até o consultório dele, permanecesse na sala de espera. As pessoas tinham que ficar no saguão do prédio. Isso já é uma coisa mais do que estranha, né, gente? Onde é que já se viu isso, que tu não pode esperar na sala de espera, né? Então, foi bem complicado. Tem outras crianças também.
E vai dar zebra. Bairro Partenon, Zona Leste. A acusação é só para lembrar, a acusação é de estupro. Estupro. É muito sério. E o brutal dessas notícias é que são sempre cidadãos que estão aí exercendo cargos de confiança dos pais, né? Basta ver o que aconteceu também essa semana, o próprio Papa, né, reconheceu aí casos de pedofilia e são padres, né? Então é fundamental nós tomarmos os cuidados todos possíveis. Agora é realmente brutal a situação no momento em que se busca também todos os artifícios possíveis e inimagináveis. Bom, psicólogo, em tese, vai tratar de uma doença e daqui um pouco não é nada disso. A delegada que está cuidando desse caso, ela pede que as pessoas que tiverem, que desconfiarem, ou que sabem, ou que têm ligação, elas podem fazer a sua denúncia, né, ou entrar em contato com o DECA pelo site da Polícia Civil ou pelo telefone. Anote aí o telefone, prefixo é 51, o telefone é 21 31 5700. Vou repetir. Telefone da Polícia Civil para você conversar com ele, saber qualquer coisa, se você tem coisas a contar, enfim, é o 21 31 5700. A gente tem que ajudar a polícia também. O DECA esclarecendo que é o Departamento Estadual de Criança e Adolescente. É muito importante, tem o telefone para receber você. Nessa sequência de informação, lançaram uma nova droga na Europa, pó de macaco. Pode macaco? Pode macaco. Pode, o nome da droga. Pó de macaco. Diz que as pessoas ficam loucas, a gurizada fica só ela é alucinógena. Ela é uma combinação de morfina com a... O hipnótico. Não, com o da papoula, heroína. Ópio. Opa, ela forte. Tem 2 estágios do processo de refino, então ela combina a morfina com a heroína. Fica toda ela é alucinógena. Em 10 minutos você vê elefante voando, jacaré subindo nas paredes. Dá pra ver a conta Gustavo, do na estreia da nossa banda, vamos distribuir pro nosso público, Gustavo. Vai, eles vão gostar da gente, Gustavo. Pode macaco. Ou não, né? O que eles inventam? Boa noite, gente linda. Adoro vocês. Não perco um só dia, Magda. Estou com saudades do teu parou. Esse bordão é demais. Às vezes eu acho que fica meio chato. Eu tenho mais uma dica. Porque Nando Reis vai se apresentar aqui no nosso estado, em algumas cidades, no início do próximo mês, com a sua apresentação Voz e Violão. Ele que está lotando aí as casas de show de todo o Brasil. Então, ele vai estar no dia 6 de setembro em Santa Maria, no dia 7 em Bagé, no dia 8 em Lajeado e no dia 9 em Novo Hamburgo. Então, fica a dica. O Nando Reis é um cara que tem uma ligação com o pop muito legal. Não, e ele tem ele tem músicas interessantes. Ele estourou quando era o baixista do grupo Titãs, quando abriram a janela para ele e deixaram ele gravar e cantar Marvin. Que a música é dele e é ele que canta nos Titãs. Ele não cantava nos Titãs. E ali abriu a porta e ele tem músicas maravilhosas. Ele enche teatro, todo mundo limpa banco. O Dr. Ruschel canta a música Do Seu Lado, por exemplo. O show Ruschel é afinado? Sim, afinado. É afinado na cintura? Não, ele é afinado. Ele canta bem, toca bem, tem um público... as menininhas... Canta Nando Reis. Mas ele é comportado, ele é um cidadão de respeito. O que é uma pessoa comportada? Ele é mais ou menos de respeito, assim... Mais ou menos de respeito. É uma pessoa que nem o doutor Vitorino. Olha aqui, ó. Não é para polemizar, mas alguns telespectadores continuam falando, mandaram mais cedo o e-mail sobre a Venezuela e algumas coisas eu acho que é bom a gente ler. Uma coisa é imigrante, que passa por uma imigração e que vieram no passado para produzir e construir o Brasil. O que estamos vendo hoje é uma fuga em massa da política criminosa de Maduro e dessa esquerda fanática que nada produz, apenas querem o poder. O Brasil não é a solução da Venezuela e este povo, como o brasileiro, precisa lutar e retomar a Venezuela. É o que diz o nosso telespectador Sérgio Severo. O problema é que lá o Maduro o exército fez o seguinte, chamou o exército, comandantes militares, aqui ó, façam o que quiser. Dou a SPDV, aquela para vocês, que é do petróleo lá, os caras fazem o diabo. Para você ter uma ideia, praticamente, Marne, todo o comando militar venezuelano tem mandato de busca internacional da Interpol nos Estados Unidos por conta da...
tráfico de drogas. Fala, Carla. Boa noite, Carla. O Chicão está certo quanto ao controle na fronteira. A Alice comentou que somos descendentes de imigrantes e ela está certa, mas não conheço na história que eles chegaram, saquearam e furtaram. Pelo contrário, trabalharam para o crescimento desse país, diz o Ricardo de Porto Alegre. E aqui gostaria de dizer que o Marne, ele está sempre coberto de razão. Mais uma vez, parabéns para o Marne. Só não esqueceu de assinar, Marne Barcelos. Não, mas tem um outro telespectador que não deu razão para o Marne. Diz que o Marne esqueceu uma série de coisas. É verdade. Olha aqui, ó... E o Rubem tá aqui e diz assim, boa noite, bancada, adoro todos vocês, mas em especial o sorriso da Alice. Ai, Alice! Nossa menina sorriso. Mudando de assunto, Marne... Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Agora não pode cantar de noite? Acho que a dona Doris Monteiro. Acho que achamos a vocalista que a gente estava procurando aí. Achamos a vocalista. Estava faltando a vocalista da banda. Faltando a vocalista. Acabamos de Tá, vamos lá. Marne Barcelos, esse final de semana, resfriado de cama, gemendo, espirrando, tossindo, fungando, aquelas coisas tudo, decidi assistir só clássicos. E resolvi fuçar na internet. Com o tempo, fuçar na internet, a gente sempre acha o que quer. Achei um site que tem todos os filmes desde 1928. Uau! E aí eu baixei 3 deles para assistir. Casablanca pela 20ª vez. Baixei outra vez e eu recomendo o Dr. Ruxa se não assistiu, doutora Roberta também, doutora Carla como jurista. 12 homens e uma sentença. É espetáculo, é uma aula de criminologia. O filme é uma aula de criminologia. Falando você viu? Eu não vou fugir do tema. O homem que baixa Casablanca fim de semana tá amando. E o terceiro... O homem que baixa o filme Casablanca para revê-lo pela 90ª ou 80ª, tá apaixonado. E odeia Casablanca, né? E o melhor Fala deles, mal de Casablanca, né? O melhor deles, Isso é paixão. 1942, 5 covas no Egito. O filme é espetacular e conta a história, a passagem de Rômulo pelo norte do Egito. Mas as imagens são boas. Não, preto e branco. Não, preto e branco é maravilhoso. Mas com qualidade. Isso eu quero saber, se tem vontade de morrer. Não, qualidade, preto e branco, bem no ar. Sugeriste a doutora Roberta que assista o filme, para te ajudar enquanto tosse. O Carlinhos do Bordeaux diz: Magda, a bancada toda está de parabéns, mas estou adorando a participação da minha adorada amiga Roberta Couto. Ele é um querido, Carlinhos muito lá carinhoso. do Bordeaux. Eu não Tem quero uma estragar. notícia que eu acho que parece que foi o Marne. Assim, é uma notícia que o Marne traria. Um italiano de 60 anos foi numa exposição em Portugal. E aí ele estava lá passeando na exposição, olhando as obras de arte. Tinha uma obra de arte moderna. E a obra de arte moderna tratava-se de um buraco negro de 2,5 metros, mais ou menos, e era um buraco de verdade. Ele achou que só estava pintado no chão e se atirou para dentro do buraco. É verdade isso. É verdade. Aquele cara que interditado. Aquele cara que fazia as imagens 3D já provocou a primeira tragédia. Ai, meu Não acredita? Deus. O homem entrou para dentro do buraco. Ele pensou que era aquela pintura Ele e pulou. achou que era adesivado, pintura, enfim, foi. E quando ele foi, ele realmente... Maravilha. Foi ao Dona Magda, eu assisti esse final de semana um filme de 1939. Ai, ninguém assiste coisa Sim, dirigido pelo Sr. Frank Capra, uma obra-prima. A Mulher Faz o Homem. Opa! Estrelado pelo Jimmy Stewart e Jean Arthur, que era lindíssimo, uma baixinha de olhos azuis, linda, uma moça lindíssima. Conta a história da corrupção dentro do Senado americano, isso em 1939. Aí eles colocam lá um cidadão puro, que é uma figuraça, né? Os meninos, ele dá os meninos e tal, e eles colocam ele como se ele fosse obedecer. Daqui a pouco ele tem um projeto, e dentro desse projeto estaria um campo onde seria construída uma represa cujo terreno pertence ao mandão do estado que ele mora. Então, ele começa a postular que ele queria aquilo e arma-se uma campanha contra ele difamatória. Então, ele fica 24 horas falando. Ele não podia sentar. O presidente do Senado disse: o senhor não pode sentar, o senhor tem que ficar falando, o senhor tem o direito à palavra. E é um negócio tão espetacular, e ela fica orientando ele, fazendo sinais e tal. É um filme lindíssimo. Bom, dirigido pelo Frank Capra, né? Esse foi um dos maiores gênios do cinema, o Frank Capra, grande diretor americano de origem italiana. Agora, Marne, a gente estava conversando antes do programa e rapidamente o Chicão estava ali no corredor comentando.
que os filmes antigamente, por não disporem de grandes recursos de tecnologia, efeitos especiais, os diretores tinham que se... computação gráfica. Para fazer, né? Tinha que se sobrepor. Então, assim, por exemplo, o jogo de sombras e de fumaça de Casablanca é ilimitável. Cidadão Kane, o jogo de sombras do filme Cidadão Kane é espetacular. A gente comentou muito, sabe? Blade Runner, que é um filme de 1980, ele ditou moda, ditou como é que seriam as novas pistolas, os automóveis, maquiagem de mulher, roupa, tudo. E música. E o novo Blade Runner... É uma porcaria. É uma porcaria. Realmente. A gente fala de filmes antigos, mas filmes contemporâneos... De 20 anos pra cá também mudou. Por que a gente fala que o original nunca será copiado? O Exterminador do Futuro, o primeiro, nunca foi igualado pela sequência da cena. Casablanca, a cena que mais... das cenas que mais me emocionaram foi a cena em que os alemães entram, os nazistas entram ali, o coronel, etc., começa a falar e daqui a pouco eles se levantam e começam a cantar Marseillaise, o hino francês. Do piano. Os alemães começam a cantar o hino do Terceiro Reich. Deutschland über alles. E aí o Laszlo... desce... Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Aí o Laszlo desce a escada e vai em frente à orquestra e pede para puxarem a Marseillaise. Dona Magda, essa bancada está confirmando que os homens sempre foram mais sensíveis que as mulheres estão botando para fora agora, Dona Magda. Que bem. Estou impressionado. Estou impressionado com a sensibilidade. Mas eu não falei como problema, Mas eu não falei como problema. Falei como constatação. Eu falei como constatação. Infâmia. Constatando. Eu estou sendo um hermeneuta social aqui. Dona Maria, o afeto. Eu posso falar? Fui achincalhado. Ô, Marne. Achincalhado pela... Tu que inventaste. Cria tua. Namoro, Príncipe Ismael, de verde, ó. Olha verde, lanterna verde. Cria tua. Olha aqui, ó, Marne. Isso a Denise de Munhoz mandou para a bancada, Gustavo Vitorino, que tu reclama tanto. Ela disse que o Marne fala nitichês. Boa noite, amigos da bancada. Existe um livro dedicado ao público infanto-juvenil intitulado A Mulher que Falava Parochês, que narra a história de uma funcionária da praça de pedágio que, de tanto ler frases em para-choques, que para-choques é que é de caminhões, acabou incorporando tais sentenças ao seu vocabulário, chegando ao cúmulo de somente se comunicar por meio de expressões advindas das frases obtidas nos para-choques dos caminhões. E o Marne, ao que parece, somente fala expressões e aforismas de Nietzsche, portanto, fala Nietzsches. É uma língua nova, Nietzsche, então. Tu acabaste de inventar. Denise de Bagé. A propósito, pega da palavra e fala dos aniversários. Tá certo. Primeiro aniversariante de hoje, Cora Coralina, poetisa e contista brasileira. Depois, Décio Pinhatari, né, que foi um escritor, um pensador e etc. Don King, esse o senhor Chicão Tofani conhece bem, Don King. O homem do Mike Tyson. Isso. Aquele do cabelinho. Isso. O maior empresário da história do boxe. É verdade. Don King, já falou, não preciso falar mais. Já morreu, né, Chicão? Já morreu, sim. Nasceu em 1931, já morreu. É bom que tenha morrido. Isaac Hayes, grande cantor americano, Isaac Hayes. Tá muito bravo. Eu tenho algumas gravações desse grande. José Wilker, hoje, se vivo fosse, estaria completando 72 anos. Uma bela pessoa. E outra coisa, ele, além de ser um grande ator, ele tinha voz. Né? Foi ele que fez Era mal-humorado, mas é muito querido. Ele tinha a voz do locutor. Foi ele e o Dona Flor, seus dois maridos. Tem um episódio do Zé Vil que eu vou contar depois aqui. Tá, deixa o Mário continuar os Robert Plant, músico, cantor e compositor britânico. O Mário não dá parte pra gente, Dona Magda. Celso Russomano, deputado por São Paulo. Ele é candidato a prefeito. É casado com a namorada minha. A Lovane Neumann. Mas tu namorou isso que eu tô falando? Coisa impressionante, né? E é baixinho, não gosta de mim, se veste sempre de branco. Bom. Com o teu antigo. Marta Medeiros, eu já falei. E, finalmente, a Demi Lovato, cantora, compositora, completando hoje, atriz americana, apenas 26 anos, está em recuperação numa clínica. A pessoa só tem 26 anos ainda. Linda, talentosíssima, entra no mundo da droga, né? É incrível que as pessoas, para sair dos seus problemas, precisem chegar na droga como o alcoolismo. Aliás, eu acho que o álcool é a pior droga de todas, porque é uma droga lícita. Qualquer um vai em qualquer boteco, compra 2 ou 3 garrafas de pinga, daquela mais vagabunda, ou daquela vodka mais
só bebe de graça. E é porta de entrada das outras drogas. Quem? Lá comigo? Não, eu falei contigo, sim. Dona Magda, eu vou lhe dar notícia do que farão os 513 deputados federais. Por favor. Lhe interessa o destino deles, Sim, dona claro, sem dúvida Então, alguma. quero dizer que apenas 31 desistirão da continuidade da sua carreira. Aí é que tá. É aí que eu falo. Muito pouco. É aí, não é muito pouco. É aí que eu falo. 407 vão para novos mandatos. Por isso que vai ficar tudo igual. Vão para continuar no mesmo cargo. 107 querem melhorar de vida, né? Querem ser governador, querem ser senador. Turma boa, nossa turma boa. Sim. E 31 se deram conta que era hora de largar, ou não sei se estão com a burra cheia já. A burra cheia. O pior de tudo é que esses 31 deve ser aqueles que não aguentaram a política, sabe? Aqueles que não conseguiram fazer aquilo que... Tiririca é um deles. Exato. Mas voltou? Tiririca voltou. Tiririca voltou. Diz que ele sofreu recebeu muitos apelos do povo de que ele não podia largar. Então é um falso E ele não só declarou, ele foi além, Marne. Pra Ele mim, foi ele além. já tá sujo. Ele disse que vai para mais um mandato e depois será candidato à presidência da República. Ele nos brindou com isso, Dana. Vamos falar do... Não, é um episódio fantástico do Zé Vilca, que foi no Festival Cena de Gramado. No início dos anos 2000, o Festival Cena de Gramado tinha Ibiza no tênis clube do lado Serrano. Então os jornalistas, que nem eu gravava para a noite, outros ficavam hospedados no Serrano. E o José Vilca estava hospedado no Serrano. E na quinta-feira, o festival aquecia na quinta as festas, o José Vilca já estava bêbado, bebia bastante. Muito. E ganhou uma gata, uma mulher nota 4. E foi pro apartamento dele. De manhã, quebrou todo o apartamento. E se acordou e viu a mulher. A mulher era um jacaré. E a mulher dizendo, fiquei contigo. E pá, eu te amo, e tu me prometeu casamento. Queria passar o fim de semana de mãozinha. Queria passar o fim de semana de mãozinha. Aí quebra a fila. É uma Roberta, uma Carla, uma mulher maravilhosa, uma Magda. A gente acorda com um jagunço. Gustavo, eu senti assédio. Temos um recado aqui. Parabéns por tocarem nas feridas que foram abertas por comunistas e socialistas. Só quero um alô para saber se vocês estão recebendo minhas mensagens. Grato, Douglas. Alô, Douglas. Alô, câmbio. Esse não é o Maico. Não. E eles estão comentando muito das unhas do Chicão, perguntando se a Magda emprestou o esmalte. Não. E também... Não, mas pediu dele emprestado. Eu achei lindo. E eles querem saber se no verão tu vai pintar as unhas do pé. Claro, inclusive no Réveillon, como o meu orixá é verde, eu vou estar com 2 relógios verdes, calça branca, camisa verde e unha verde. E óculos verdes. Eu queria que a dona Roberta reiterasse o que disse das unhas do Chicão agora. Realmente eu achei muito linda a cor e eu gostaria de usar. O elogio da Roberta tem muito. E vou dizer mais, eu vou repetir o que eu já disse. Precisa ser muito másculo para usar a unha pintada. Achei linda. Eu não seria capaz. Gustavo Vitorino, eu não sei E o por quê. Vitorino seria capaz? Bom, aí ele tem que responder. Continua achando goiaba. Vitorino, eu vou fazer uma justiça. Ele não gosta de unha pintada, assim, nem na mulher, esmalte Gustavo, forte, nem em mulher. Ele gosta de misturinha. Isso. Ele acha horrível. Clarinho, assim, branquinho, clarinho. Eu gosto. Só uma base. A mulher naturalmente tem a mão bonita. Deus a fez com mãos lindas, muito mais lindas que as dos homens, exatamente para isso, para que elas sejam naturais. Quando você bota vinho vermelho, preto, roxo, listrado, quadrado... E o roxo obsessiona. Aí eu disse que a bancada... Aí eu falei que a bancada estava muito sensível e levei uma vaia, né? Ali legal. Só Vitorino, a mão do Chicão Tofani é bonita? O senhor considera a mão bonita? Não, mão de homem não. Mas Homem tem mão pintada feia. agora ficou melhor. Não, homem tem mão feia. Não, ficou horrível esse troço aí. Pra que cor tu quer que ele pinte? Não pinta. Mas não vai dar. Quero deixar claro que eu e o Mari continuamos o mesmo, hein? A ala da esquerda, que eu e o Mari continuamos o mesmo. Nós não mudamos. Olha aqui, Gustavo Vitorino, eu não sei o que tu fizeste. Já vamos xingar. Mas a Rose de Esteio botou assim, ó, vitrolino, chato e feio. Eu não sei por que a Rose escreveu isso. Não xinga. Não, eu acho que a Rose tá vendo televisão, é por isso. Ela tá assistindo o programa, né?
Olha aqui, ó. Rose, obrigado pelo carinho. Mas a Rose sempre gosta de ti, ela tá brava contigo alguma coisa. Rose, comentar da Rose. Tu compactua com a dona Rose? Excelente. Viu, Mário? Mas que barbaridade. Olha Daqui a pouco o Mário vai ligar chorando, pedindo desculpa. Presta atenção. O Marne Barcelos... Tá aqui, eu achei o... O Camarão tá revoltado hoje. O revoltado, olha aqui, ó. Eu achei o e-mail do nosso telespectador Carlos sou bobó Pereira. de camarão. Parou. Presta atenção no serviço. Não é verdade o que o Marne falou. O único país que se pronunciou sobre a Venezuela foi os Estados Unidos da América, condenando o regime bolivariano. Chegou a enviar, na semana passada, o secretário de Defesa ao Brasil para pedir que liderasse os esforços para a mudança do regime venezuelano. O que o Brasil disse, através do antigo motorista do Marighella, foi que o Brasil não vai se envolver na democracia venezuelana. Carlos Pereira. E por que os Estados Unidos não se metem, então? Por que os Estados Unidos, como grande... Aí já vai falar mal dos Estados Unidos amanhã. Sim, mas não invadiram o Panamá, não invadiram a ilha de Guadalupe. Eu vou te dizer, podiam invadir. Porque ia melhorar a situação para os venezuelanos. Depõe o camarada e chama a eleição. Ia ser uma maravilha. Fica lá administrando por uns 2 anos antes de chamar a eleição, bota tudo em ordem, organiza e depois entrega. Ai, olha a Rose fazendo desaforo. Rose de Esteio. Beijo para o Chicão e para o Ruschel lindo. Rose tem... Entendeu agora, Gustavo Vitorino? A dona Rose é de muito fundamento. A dona Rose é de muito fundamento. A dona Rose está sabendo. O que é o belo e o que não é o belo. Dona Rose. Mas assim, né? Não, a dona Rose. Em compensação, o seu Marcos, do Jardim Planalto, diz o seguinte: é impressionante como esse Ruschel, você, não pode dizer isso, não consegue esconder como ele é esquerdalha comunista. Logo tu, Ruschel. Semana passada, o Chicão falou que a polícia deveria e deve mesmo agir com dureza. E o lado esquerdinha do Ruschel não conseguiu se conter dentro dele e hoje ele fala que, abre aspas, dentro de um orçamento enorme da União, tem que ter dinheiro para os venezuelanos. E o mais absurdo ainda, vai ficar ruim a imagem do Brasil no mundo. É só blá, 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 mimimi, sem nenhum nexo, não sei o quê, biriri. Ele deve estar doido para votar no chefão, no poderoso chefão. Lamentável, diz o senhor Marcos do Jardim Planalto. Como diz tem uns impropérios o Vitorino, também te amo, né? Também te amo. O amor é recíproco. Não, tudo que tu faz é tentar evitar isso, né? E aí eles acham que tu é. Isso é do jogo. Alice. Eu queria lembrar aos telespectadores que os ingressos para o Porto Alegre em Cena já estão em pré-venda para alguns shows, entre eles o de abertura, que é do grupo instrumental Oroiá, que eles interpretam diversos estilos musicais, como samba, jazz. É formado por bailarinos e músicos. Então, lembrando que vai ser do dia 11 a 23 de setembro em diversos espaços de Porto Alegre. E no site ali, portoalegreemcena.com, tem a programação completa. Por ali também é possível ver onde dá para comprar os ingressos. Então, fica a dica. Quero dar uma pincelada rápida sobre o meu... Quer falar? Não. A senhora sempre tem preferência. Eu quero... O seu Mário não disse nada agora. Eu quero dar uma rápida pincelada em relação ao meu tricolor, que o tricolor jogou sábado, nós falamos na primeira parte do programa, mas o Chicão, que é o expert, eu só queria complementar sobre o Grêmio, porque o Grêmio vinha de uma desclassificação muito dolorida para nós gremistas, contra o Flamengo. O Grêmio perdeu a vaga às semifinais da Copa do Brasil, uma derrota para o Flamengo, e se esperava como o Grêmio enfrentaria, como o Grêmio reagiria, já que persiste em 2 competições. E o Grêmio foi enfrentar o atual campeão brasileiro na arena do Corinthians, o estádio quase que lotado, o Corinthians querendo se alçar no campeonato, e teve uma brilhante vitória. E despontou porque voltou o jogador mais articulador do Grêmio, que eu considero o maior jogador do Grêmio, que é o Luan, voltou a jogar, e o Cebolinha confirmou a sua convocação à seleção brasileira, fazendo um gol antológico. Então o Grêmio voltou a ser o Grêmio, dona Martins. Os colorados, deixa que os próprios colorados façam a análise aí. Boa noite. Roberta, você está no lugar errado. Você destoa muito desta bancada de bregas. Matheus do Partenon.
Aqui tem mais o máximo, brega, todos nós. Ô, Matheus, vamos procurar tua Parou. Deixa o Matheus. Tu não sabe o que ele está investindo. Tu não sabe se é investimento. Mas isso aqui não é lugar de dar tiro. Sem investimentos. Não, vai dar tiro no prego. Parou. Vamos lá. Olá, bancada. A nova integrante, Roberta, é muito linda. Ela faltava uma loira na bancada. Deem mais espaço para ela, está falando muito pouco. Beijos. Mas é o primeiro, porque todo mundo acha que a Roberta fala muito. Mas eu tô socadinho aqui, se eu der mais espaço, eu tô socadinho aqui, se eu der mais espaço. Mas já tem loira na bancada, o Ruxo. O Ruxo Chicão. Olha só, chamando eu e o Ruxo. Temos mais um recadinho. A grosseria impera aqui. Não, ele tá assim hoje. Ele tá revoltado. A mulher chamou ele de jacaré. Ele deve estar sentindo frio na careca. Ele tá revoltado. Dona Magda, eu queria aproveitar, e quem curte Instagram, já está no Instagram, chicão.tofani, uma das obras do Joer, que é um artista que está divulgando o meu livro, que vai ser lançado no final do ano, a foto da capa do livro em várias versões. Agora a versão O Homem de Rosto de Ladrilhos. O meu rosto virou um ladrilho só numa obra muito bacana. Eu vi, mas foi aqueles que nós mostramos já aqui. Ele fez um de cada um de nós. Agora ele fez várias facetas do meu rosto, estilo Sioux, estilo Maasai. Estilo Sioux, estilo Maasai? Maasai é uma tribo africana, Sioux é uma tribo americana. E como é que tu e é muito diferente, rosto, lógico. Sabe? Combina contigo, né? Bem muito diferente, uma tribo americana de uma tribo. E os botocudos. Eu sei bem como sabe. Botocudo é o botocudo, não tem nenhum estilo. Combina mas e do projeto Bumbum do Chicão? Alguma novidade? Não. Agora o projeto tá parado, Chicão? Começa agora. Parou o projeto? Final do mês, não. Tá fazendo um estúdio fotográfico agora. O aplicativo que eu aperto o botão. Parou. Qual é? Não, estou gostando da tua cara. Dizendo que isso é um aplicativo que a pessoa enfia a pessoa ali e fala. Deixa eles gozar da minha cara. Enquanto todo mundo tá vendo dizendo que é uma obra de arte, eles estão falando, a cara deles é um aplicativo. Dona Maida, eu fiz uma pergunta científica, acho que como estava o projeto do Bumbum novo dele. Porque a sociedade acompanha com avidez. Seu comentário com maldade. E tu sabe que o projeto do Bumbum não é tanto novidade. Um amigo nosso, Alexandre Charim, que todos aqui conhecem, uma pessoa maravilhosa, ele foi o primeiro cara a fazer, Roberto, uma lipoaspiração masculina aqui. Sim, mas agora tá cheio, gente. Pode fazer. Agora todo mundo, mas há 10 anos atrás ninguém fazia. E o senhor Vitorino tem que fazer? Mas eu vou te dizer uma coisa, talvez ele não tivesse. Ele tem diversas razões para não ter feito há 10 anos atrás. Até na orelha, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Estava muito no começo, era muito invasiva essa lipoaspiração. lipoaspiração, ela evoluiu muito. Preconceito também. As cânulas, tudo. E hoje é preconceito. O cara quer botar o betacrino no bumbum, para deixar o bumbum mais. Virou chacota. Vira chacota. Virou chacota. Mas não essa bancada, que essa bancada respeita muito. Tem que ser aquele estilo bucho. Praia. Não, tu conhece o bumbum pera? O bumbum pera é aquele que vem da cintura assim e depois faz assim, ó, uma pera. Cai a pera. Mas sabe o que é, Chicão? Tem que trabalhar costas. Que é isso, mas eu vi isso aí é costa é uma coisa muito relativa. Isso aí é dica. A mulher gosta mais do bumbum, porque o bumbum ela palpa o bumbum. Eu já disse que não. O bumbum ela pega o bumbum. Não, isso aí quem pega é o homem. Mas posso te dizer uma coisa? Mas é assim, o que quer que tu faça, vai ficar horrível na hora de pegar, porque as pessoas vão saber que tem uma coisa assim. Não faz isso, Chico. Então não vai faz ginástica para melhorar o... E se der vazamento, vai ser um horror. Olha a voz do Baú. O Henrique tá esperando a turma lá toda. O Henrique tava esperando a turma. O amigo do Chicão lá. Não falem juntos. O amigo do Chicão lá. O Henrique tá esperando. O Vitorino se matriculou faz 1 ano e meio. Estamos esperando que ele... Não, ele vai começar. Ele vai começar. Então vamos fazer o seguinte. Vai começar. Eu passei 2 vezes em frente já. Sem metacril eu ganho do Vitorino. Eu não sei, mas o Marne e a cara estão se afinando, eu quero saber o que é. Vamos fazer as fotos. Vamos trazer o Jorge Cote fazer as fotos aqui. Eu quero saber o que vocês estão rindo. É que se a frente funcionar, as costas não valem nada. Eu também acho. Mas hoje o grande programa liberou hoje total. É a conjunção. O programa hoje é quase um sexy hot, hein? Por isso que o Jack não, acabou, parou. Na Grenal tu pode falar o que tu quiser. Salvou o casamento. Aqui não vai. Não vamos falar do Jack hoje? Não, eu consultei a coordenadora. Eu não conheço o Jack.
E vai ficar assim, aqui vai ficar sem conhecer. Lá na porta ele vai te explicar. A senhora não veio sexta-feira, melhor não. O Jack, é dona... Melhor não. Gustavo Vitorino... Não? Não pode Por falar favor. do Jack. Não pode. Olha, o Jack não é caro, viu? O Jack não é caro. O Jack é mais barato que Não, o Jack é candidato à presidência da República. É uma mistura de fio técnico e liquidificador. Que isso? Tá tentando definir o Jack. Não, mas aí também é um utensílio doméstico. É um utensílio doméstico. Chicão, mas eu não entendi. O Jack de alta tecnologia. Sim, tu vem falando numa linha classe A, ele vem com umas coisas que eu posso fazer. Como é que eu vou? Não. Isso Tu tem que detalhar o plano, porque ele nunca vai ser reeducado. É que nem o presidiário. Não socializa. Socializa, ele já vai. O telespectador O Jack é branco? A chique é a Roberta. Muito bem, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Parou! De hoje por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.